Feminismo e reforma protestante. Existe alguma relação? É possível sustentar que o protestantismo deu as bases metafísicas a partir das quais o feminismo se desenvolveu? É o que você vai descobrir neste react a um trecho de um vídeo do canal do Marcelo Andrade, um apologeta católico romano que tem difundido muitas ideias, em sua maioria absurdas, sobre o protestantismo, e nesta ocasião traz no seu podcast, no seu canal, melhor dizendo, uma estudiosa do feminismo chamada Débora Luciano, que é administradora do canal Olá Bocoche. A dita Débora escreveu um livro sobre o feminismo, em que ela explora as raízes desse movimento, e a sua tese envolve a reforma protestante como a responsável pela providência da metafísica na qual as feministas se esmeraram. Será mesmo que isso é verdade? É o que você vai descobrir aqui. Já deixa aí o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Vocês já conhecem o esquema, eu vou aqui colocar o vídeo para rodar e, havendo necessidade, faço minhas intromissões. Débora, professor, poderia falar sobre a relação do feminismo no protestantismo, especialmente a teologia protestante sobre Adão e Eva? Eu disse que eu ia falar, aí já selecionou a pergunta específica aí para dar confusão, né? Tô vendo aí a confusão nascendo. Bom, adiantando que todas as fontes detalhadas estão no livro, tá? Se eu for ficar falando fonte aqui, todos os artigos que eu usei, a gente vai ficar aqui até amanhã. Adiantando que eu tô fazendo uma simplificação, porque é o seguinte, a natureza da mulher, ela sempre foi algo que intrigou os homens, porque a natureza da humanidade, de forma geral, sempre foi objeto de investigação da filosofia, até porque é um grande objeto de investigação da filosofia, é a partir daí que a filosofia surge, a partir da descoberta da natureza. Se você quer comprar prata para proteger como os seus... Esses papistas são, né? Até num corte de um vídeo vai botar uma propaganda, né? Vamos avançar aqui um pouquinho. Para obter um desconto. O que é a justiça, o que é o eros, o que é a moral, e por aí vai. E agora, especificamente com relação à mulher, ela sempre gerou certo fascínio, certo encanto, e isso sempre se refletiu na forma que as mulheres eram representadas nos grandes mitos, nas grandes cosmogonias. E na tradição ocidental, os dois grandes mitos, todos nós conhecemos, Pandora e Eva, obviamente. Pandora... Aqui eu tenho que fazer minha primeira intromissão. Ela diz que a civilização ocidental foi influenciada por dois mitos. E ela coloca o mito de Pandora como algo equiparado à revelação bíblica de Adão e Eva. Já temos um primeiro erro aí, que é considerar Adão e Eva um mito. Ela, ao considerar Adão e Eva um mito, ainda que ela acredite na literalidade de Adão e Eva, envolve uma negação de uma antítese fundamental. Gênesis capítulos 1 ao capítulo 3 não podem ser considerados um mito, inclusive do ponto de vista literário. E eu fiz uma live aqui no canal com o pastor Ayrton Williams, onde ele, que é um especialista em literatura antiga, não somente bíblica, diz com todas as letras que nós não podemos dizer que Gênesis 1, 2 e 3 possam ser considerados mitos. O que é um mito? É um entendimento pagão, é uma revelação que vem por meio dos daimones, que se dá de maneira poética. A Bíblia trabalha com o gênero poético, mas não é o caso de Adão e Eva, que é um texto em forma de prosa. Até mesmo quando a Bíblia faz poesia, ela faz poesia num entendimento diferente do entendimento pagão. Logo, o pensamento da Débora não coloca qualquer antítese entre uma visão de mundo pagã, que tem a sua base na mitopoética, e uma visão de mundo cristã, que entende o mundo a partir da revelação divina. Vamos ver o que vai sair desse pressuposto equivocado. A história não poderia ser pior. A mulher que literalmente trouxe a desgraça para o mundo. Pega a caixinha, põe lá, ela que carregou a caixinha, ela que trouxe a morte e a destruição para o mundo. E a partir da interpretação desse mito, então, bom, a mulher é a fonte de todo o caos e toda a destruição. Esse mito influencia bastante, por exemplo, os primeiros padres da igreja e alguns evangelhos apócrifos que também circulavam bastante. Você vê, ela coloca uma influência pagã sobre os pais da igreja, e a gente não nega que os pais da igreja eles beberam muita coisa da Grécia, beberam muita coisa do pensamento pagão, mas é preciso dizer
que essa influência ela conflita diretamente com a palavra de Deus. O fato da cristandade ter se desenvolvido, inclusive a partir de elementos pagãos, não quer dizer que nós possamos considerar esses elementos pagãos como algo compatível com o cristianismo. Então nós podemos afirmar que desde o início da igreja, a partir da morte dos apóstolos, quando a gente tem mais material, obras dos pais da igreja, a gente já vê uma influência pagã sobre a igreja. E ela é tão forte que ela chegou até os pais da igreja, que foram homens santos, homens virtuosos, que foram defensores da fé, em sua grande maioria, muito competentes. Não obstante, ela rastreia esse elemento nos pais da igreja e olha outro lugar onde ela rastreia, nos evangelhos apócrifos e nos livros apócrifos, no geral. Ela aqui não especifica os evangelhos, mas isso aparece também nos evangelhos apócrifos. E uma coisa é fato. O que é a literatura apócrifa? É uma literatura que, primeiro, não é canônica, é algo rejeitado pela igreja, tanto pela igreja católica romana quanto pelas igrejas protestantes, e é algo que consiste em uma adulteração da sã doutrina por meio de uma concepção pagã. Logo, nós precisamos entender que sempre existiu uma tensão dentro da igreja entre o paganismo e o cristianismo verdadeiro. E isso influenciou, em alguma medida, os pais e está distintamente manifesto na literatura apócrifa. Olha que coisa curiosa. A Débora vai olhar isso como um desenvolvimento legítimo da cristandade, quando nós deveríamos olhar para isso com maus olhos, entender como uma deturpação, como uma erva daninha semeada dentro da tradição cristã. Já a interpretação da queda, que está ali em Gênesis 3, isso também sempre deu pano para manga. Peraí, foi culpa de quem? A Eva comeu a maçã, primeiro, mas espera, ela foi seduzida pela serpente, mas espera, ela deu para Adão, mas espera, o Adão não... Enfim, isso sempre foi um objeto de questões, né? De questões a serem resolvidas ali em âmbito teológico, que eventualmente respingava no que é a mulher após a queda. Então, de forma muito, muito resumida, de forma muito, muito geral, e por que de forma muito resumida? Porque esses comentários escolásticos relacionados a Gênesis ou a qualquer outra coisa, uma simples palavra tinha 4 ou 5 significados. Então, era explorado, assim, de formas múltiplas, de formas amplas. E quando isso chega até o Renascimento, essa tradição ainda existe. Quando a interpretação de Gênesis 3 chega até o Renascimento, e vão ali tentar descobrir, né, e aí, essa mulher aí, do que a gente está falando, como é que ela é? Essa tradição permanece, então os renascentistas continuam lá tentando entender a partir dessa variedade de opções possíveis. Você vê que ela coloca aqui a cosmovisão bíblica e a cosmovisão pagã como opções, como possibilidades de se entender a mulher. Aí você tem claramente manifesto o que eu falei anteriormente, que é a negação da antítese. Para a mentalidade da Débora, é possível você olhar para o pensamento pagão e você olhar para o pensamento cristão e você compreender qual que é a melhor maneira de enxergar a realidade. De maneira crítica, a partir do próprio homem. O próprio homem ele tem uma suficiência para distinguir qual é a forma mais apropriada de olhar a mulher. Nisso há um erro, porque você não vê uma primazia da revelação especial de Deus, aquilo que foi manifesto nas Escrituras, mas você abre uma neutralidade no que toca à avaliação de como entender a figura da mulher. E é muito interessante que ela tenha mencionado o Renascimento, porque o Renascimento foi uma era em que o paganismo irrompeu com muita força dentro da cristandade. O que nós chamamos hoje de humanismo não foi simplesmente um movimento de retorno às fontes, mas foi um movimento de busca por restaurar a antiguidade pagã. E nesse contexto, você vê uma perspectiva sobre Eva que se dispunha a beber de fontes conflitantes da perspectiva bíblica e da perspectiva pagã. Opa, nós temos um problema. E isso vai nos levar, inevitavelmente, para o ponto central desse react, que é como a reforma lidou com isso. É impossível você entender a reforma protestante se você não entender a renascença.
Vamos ver aonde ela vai chegar. Só que de uma forma... quem for interpretar de uma forma mais simplista, se pegar São Tomás de Aquino, por exemplo, e ver os comentários dele sobre a queda, vão ver que ele diz que a culpa é, abre muitas aspas, maior da mulher, porque ela fez com mais soberba do que Adão. Então, a opinião geral, e essa opinião vai se traduzir em textos menos academicamente rigorosos, do tipo o próprio Martelo das Bruxas, o famoso Martelo das Bruxas, já no Renascimento, outros panfletos, outras peças, canções e tudo isso. A opinião geral era no sentido de a culpa foi mais da Eva, porque ela meio que tem ali certa uma identificação com Satanás, tá? Então, tem ali tá mais próximo ali. Isso usando um linguajar bem chulo, obviamente. Ou seja, as pessoas tinham uma visão sobre a mulher, e quando eu digo as pessoas, eu me refiro aos intelectuais que estavam dedicados a esse assunto, obviamente, de que a mulher ela é mais maligna do que o homem, porque a queda é mais culpa dela do que do homem. Isso supõe que há uma distinção na malignidade entre os gêneros. Nós não conseguimos sustentar biblicamente que existe uma distinção em termos de malignidade entre o homem e entre a mulher. É possível, dentro de uma cosmovisão pagã, você dizer que a mulher é mais maligna que o homem, mas não dentro de uma concepção cristã. Estes eruditos que olhavam no paganismo como uma forma de entender a mulher, você tem uma corrupção do entendimento genuíno da queda. Qual é o entendimento genuíno da queda? Tanto o homem quanto a mulher caíram. A culpa não pode ser atribuída como maior para a mulher. Primeiro, por quê? A existência da distinção entre os gêneros não torna a depravação total dentre estes gêneros ser passível de uma certa análise do tipo, qual foi mais depravado? Ambos são igualmente depravados. E segundo, Adão era o representante federal da humanidade. E a representação federal da humanidade que estava sobre Adão, o maior dos patriarcas, era tal que Deus deu a ordem a ele. Ele deveria ter ensinado, disciplinado a sua mulher, o que não aconteceu. O fato de Adão ser o representante federal da humanidade não quer dizer que Eva tenha sido uma coitada. Eva pecou e Adão pecou. E essa distinção entre os gêneros ela é importantíssima para a gente compreender como que a queda aconteceu. Infelizmente, a gente vai ver hoje no meio protestante, evangélico, pessoas que defendem a ordenação feminina e vão dizer que a subordinação da mulher ao homem é fruto da queda. Isso está errado. Porque desde antes do pecado, Adão já tinha uma liderança sobre Eva. E ele, podemos dizer, foi o responsável pela queda ter os impactos que teve, uma vez que era o representante federal da humanidade. Agora, quando a gente olha para este entendimento que surgiu dentro da cristandade, nós precisamos admitir que ele foi claramente fruto de uma amálgama entre a revelação bíblica e o pensamento pagão, o que é um problema. E eu já falei outras vezes, a Reforma Protestante ela foi um movimento antipagão, que procurou erradicar, ou pelo menos purificar o máximo que pôde, o paganismo dentro da igreja. Vamos continuar. Tem uma identificação. A Tertuliano fala que a mulher é o portão do diabo. E aí pegam essa frase e aí, meu Deus do céu, a mulher é o portão do diabo. Quando os Calvino e Lutero fazem a interpretação de Gênesis, eles não melhoram a situação da mulher. Não é que eles falam assim, não, agora a mulher vai ser exaltada, meu Deus do céu. Tá. Não, eles não melhoram. Mas eles adotam um tom mais bonzinho, no sentido de falar assim, olha, ela caiu porque ela não era inteligente o suficiente para discernir o que era o bom e o que era o mal. Então, tão burra, coitada. Não é que eles estão elogiando, sabe? Não, mas era assim, tadinha, burra, não dá para culpar, sabe? Como é que pega um ser demente e fala assim, a culpa foi sua? Não dá. Então, a culpa foi do Adão, porque
ele devia ter controlado a mulher dele. De novo, simplificando muito porcamente a opinião. É muito porcamente mesmo essa explicação da visão de Calvino e Lutero, porque não é que a mulher era mais burra, que a mulher era uma demente. Até porque, se Calvino e Lutero tivessem admitido isso, eles negariam que o estado pré-queda era um estado de perfeição. Porque Adão e Eva estavam num estado de perfeição. O problema não é que a Eva foi burra, o problema é que Eva ela pecou contra Deus. A queda, conforme diz o Dr. Cornelius Van Til, é algo de natureza ética, não metafísica. O pecado se explica por uma transgressão à lei de Deus. Qual era a lei de Deus para Adão? Não comer do fruto. O que Adão fez? Comeu do fruto. Logo, o que a gente vê? A gente vê de maneira clara que é uma desobediência à palavra de Deus. Eva quis ser o sustentáculo da definição do que é o bem e do mal. Isso explica a queda. Não simplesmente ela ter sido burra e não ter sido controlada por Adão e Eva. Então aqui existe uma má representação do pensamento de Calvino e Lutero. Vamos ver se ela vai acrescentar alguma outra coisa. A opinião de Lutero sobre a mulher sempre foi muito ambígua. Ele fala algumas coisas em certos sermões, ele rejeita a opinião do Tomás de Aquino em certos sermões, depois ele fala uma coisa muito parecida em outros sermões. Enfim, simplificando muito porcamente. Mais ou menos assim. Então aqui eu tenho uma tradição que diz que a Eva é má, então por isso ela deliberadamente escolheu cair, e com ela levou Adão. E aqui eu tenho uma tradição que diz que a Eva é burra, e aí a culpa é do Adão porque ele deveria ter controlado a mulher dele. Aqui existe uma má compreensão do que seria a visão dos reformadores, a forma como ela representou. Não é que ela é burra. Eva é deliberadamente má também, na visão protestante, como consequência da queda, não como causa dela. Porque o que causou a queda? O homem ter escolhido deliberadamente o mal. Então, a partir do momento que ele escolheu deliberadamente o mal, ele se tornou mal. Isso é válido tanto para o gênero masculino quanto para o gênero feminino. Então, Eva escolheu o mal, ela se tornou má. Não é que ela era burra, por isso ela foi enganada. Não, ela foi persuadida, fato, mas ela escolheu. Então nós não negamos que há uma responsabilidade feminina na queda. Agora, é necessário frisar que existia uma representatividade federal em Adão. Adão era o cabeça de Eva. Logo, ele, uma vez que teve oferecido o fruto do pecado por sua esposa, deveria ter negado. E ele aceitou. Ele foi persuadido pela mulher que havia errado. Logo, percebam, o erro de Adão foi um erro catastrófico. O que não significa que Adão ele é mais depravado que Eva. Eva é uma coitadinha. Não, os dois são igualmente depravados. Mas a causa do pecado é uma causa de natureza ética, não de natureza intelectual. É claro, o pecado ele tem desdobramentos intelectuais. Por isso que a gente está sempre aqui, na página Rose do Brasil, fazendo críticas às cosmovisões não cristãs. O que são cosmovisões não cristãs? São cosmovisões amparadas no pecado. O que é o marxismo? O que é o feminismo? É uma cosmovisão desenvolvida a partir do pecado. Mas a causa do pecado, no entendimento reformado, é que ambos os gêneros desobedeceram a Deus, sendo a representação federal de Adão aquilo que definitivamente trouxe as implicações da queda como nós vemos nos dias de hoje. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo é chamado de o segundo Adão, porque o primeiro Adão foi morte, o segundo Adão é espírito vivificante. Dele. Então, e é uma mudança de interpretação muito sutil. E essa mudança de interpretação sutil, muito sutil, se reflete ali no discurso público e a gente consegue ver isso aparecendo no discurso público de uma forma muito interessante. Então, nos países com uma influência protestante maior, por exemplo, na Inglaterra, essa ideia da mulher burra, que deve ser tutelada, começa a se tornar mais preponderante do que em países como a França, por exemplo. E é por isso que a Declaração de Direitos da Mulher da Olympe de Gouges não tem nada a ver com o livro da Mel Wollstonecraft. Nada a ver. A Olympe de Gouges fala assim, olha só, você sabe o que vocês fizeram no regime antigo?
vocês envenenaram, vocês tramaram, vocês controlaram o Estado, vocês eram pessoas horríveis. Agora, vocês precisam melhorar, melhore. Ela fala isso na declaração. Totalmente diferente do tonzinho que a Mary Wollstonecraft usa com as mulheres inglesas. Porque a Olympe de Gouges vem de uma tradição muito diferente da Mary, que é uma tradição ainda mais católica do que a Mary. E isso se reflete. Aí, gente, mulher não é burra, mulher não é besta. É lógico que elas pegaram esse negócio aí, dessa interpretação, e falaram assim, beleza, a mulher é burra porque ela caiu, então ela não soube escolher. Se a mulher é burra, o homem é o quê, então? Que se deixou convencer pela burra. Aí tem lá as feministas protestantes todas escrevendo assim, beleza, então tá, a mulher, então, que foi a burra que caiu, então, shame on you, Adão. Que aí você foi convencido por uma mulher. Que pior de tudo, uma mulher. A Eva ainda foi convencida por um anjo. Você foi convencido por uma mulher. Então, elas muito rapidamente pegaram esse discurso, inverteram a lógica da coisa e começaram a usar na questão. É muito interessante o que ela falou aqui, porque, de fato, ainda que a gente discorde, é uma interpretação engenhosa que se volta, a entender o que proporcionou a base metafísica do feminismo. E ela está dizendo que isso começou com Calvino e Lutero. O que eu disse anteriormente, que Calvino e Lutero, quando eles sustentaram essa visão sobre a mulher, eles estavam purificando a cristandade de um resquício pagão. Estavam, portanto, corretos. Não estavam errados. Só que ela jogou séculos à frente para sociedades do século XIX, principalmente, onde o feminismo se desenvolveu. Você tem um feminismo desenvolvido no mundo anglo-saxão e um feminismo desenvolvido no mundo francês e no mundo católico romano. E ela vai dizer que no mundo francês, as mulheres elas buscavam a emancipação de uma forma diferente daquela que aconteceu no mundo anglo-saxão, que teve uma influência protestante. E ela vai dizer que no mundo protestante existiu uma leniência em relação à malignidade das mulheres. E essa leniência em relação à malignidade das mulheres é algo que eu admito. Isso apareceu no século XIX, especialmente na era vitoriana. Só que como que isso se deu? Como que isso aparece no mundo inglês? Nós precisamos entender, Débora, que existiram vários fatores. É multifacetado o ambiente que engendrou esse feminismo inglês, que de fato entendia a mulher como uma coitadinha. Você olha para a sociedade vitoriana e para toda a sociedade que foi influenciada tanto pelo iluminismo inglês quanto pelo unitarismo, e você vê um movimento que traz uma mudança paradigmática na sociedade, que é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial é com muita frequência subestimada pela direita e pelos conservadores no geral. A gente tende a pensar que a Revolução Francesa foi algo terrível. Já a Revolução Industrial foi simplesmente uma inovação tecnológica. Não foi. Porque a Revolução Industrial ela alterou as dinâmicas familiares. Logo, a partir da invenção das fábricas, o homem ele foi separado do seu lar. Os homens eles trabalhavam nas fábricas, em situações desumanas. A mortalidade nas fábricas era uma coisa absurda. E a gente precisa entender que antes da Revolução Industrial, a educação dos filhos era uma tarefa predominantemente masculina. A partir do momento que os homens foram para as fábricas, passou a ser uma tarefa das mulheres. Neste contexto, você vê que as mulheres se tornaram as novas guardiãs da moral. Então essa feminilidade que vem muito do mundo vitoriano tem influência direta da mudança social que a Revolução Industrial causou. Logo, enquanto você tem um homem nas fábricas sujo, vivendo em condições insalubres, com alta mortalidade, você vê as mulheres nos lares, sendo a base da educação das crianças. As mulheres educavam os filhos e eram vistas como as guardiãs da moral. Quem explica isso muito bem é Nancy Pearcey, em sua obra Verdade Absoluta. Nancy Pearcey vai explicar como que se deu essa mudança paradigmática no papel das mulheres. Logo, dizer que o protestantismo ele proporcionou a metafísica a partir da qual o feminismo se desenvolveu
é uma tese ousada e que, para você sustentar, você precisa dizer que esse protestantismo do século XIX, ele teve essa inovação do feminismo por causa do princípio fundamental da reforma protestante, e não apesar dele, que é o que nós sustentamos aqui nesse canal. Esse movimento de emancipação da mulher que o feminismo engendrou, ele ocorreu apesar da reforma, não por causa dela. Mas vamos continuar e ver mais o que ela vai trazer para corroborar com isso. Na questão das mulheres, certo? Mas, de novo, se dá um pano pra manga, tem que ter referência, todas referenciadas no livro. Quer comentar alguma coisa do protestantismo e do feminismo, professor? Não, só lembrei de uma questão. O que é mais burro? Burro, quem segue o burro? Né? Não é coincidência que o feminismo tenha se formado em seus primeiros anos dentro das igrejas protestantes, principalmente as dissidentes, e nos Estados Unidos, principalmente dentro dos Quakers, dentro das igrejas Quakers. Não é coincidência, então, tem todo um ambiente formado para isso. Agora, uma coisa interessante, que vai ser abordada em um segundo momento, é que a teologia feminista surge dentro do catolicismo, não dentro do ser protestante. Antes de entrar nesse ponto do catolicismo, de como que a teologia feminista ela se desenvolve no mundo católico romano, é importante a gente falar esse fato que ela trouxe, de que o feminismo se desenvolveu em sociedades dissidentes protestantes e principalmente os Quakers. Isso é uma coisa muito importante. Olha onde que o feminismo ele encontrou vida fértil. Foi no meio de sociedades protestantes dissidentes, ou seja, que não estavam alicerçadas na tradição reformada, e no meio dos Quakers. Os Quakers, para os irmãos terem uma ideia, eles foram protestantes muito mais associados ao que nós podemos chamar de a ala anabatista da reforma, do que a ala reformada, calvinista, e a ala luterana. Os católicos romanos, eles tendem a ver o protestantismo como um movimento caótico, mas monolítico. Logo, eles chamam tudo de protestantismo, sem fazer as devidas distinções. E para você entender a reforma, e até para você fazer críticas ao protestantismo, é necessário distinguir 3 alas na reforma. Existiu a reforma de Calvino, que era uma reforma católica, no sentido de que o calvinismo não está atrelado em uma nação específica, mas ele tem uma ambição de ganhar todas as nações, com uma proposta de igreja livre do Estado, ainda que Calvino tenha defendido que o magistrado civil ele recebe a sua prerrogativa da autoridade divina. Logo, você não tem a ideia de Estado laico no meio reformado. Você tem a reforma de Lutero, em que você tinha uma igreja muito entrelaçada ao Estado. Isso também caracteriza a reforma anglicana, que se deu por uma série de razões políticas, ainda que você consiga rastrear alguns antecedentes. Os anglicanos não gostam de dizer que quem fez a reforma foi Henrique VIII, mas é fato que houve uma série de movimentos políticos que a permitiram. E você vê na reforma de Henrique VIII, ou na reforma anglicana, que teve a sua emancipação, a sua distinção com Henrique VIII, que era, paradoxalmente, um católico romano que queria uma igreja sua, com uma representação dessa vertente, onde você tem uma igreja muito relacionada ao Estado. Tanto que até hoje, o rei Charles, eu ia falar a rainha Elizabeth, né, mas que faleceu recentemente, o rei Charles é a cabeça da igreja anglicana. Mas você tem uma terceira vertente da reforma protestante, que é a reforma anabatista. A reforma anabatista, ela procurou suprimir a tradição cristã. Alguns anabatistas eles foram radicais, a ponto de negar todos os desenvolvimentos que o cristianismo teve ao longo dos séculos. Alguns eles eram abertamente contra qualquer forma de sociedade civil que se dissesse cristão. E os anabatistas, sim, eles são a base da separação igreja-estado nos moldes que a gente tem hoje. Por isso que é tão importante para você entender a sociedade de hoje, você entender a reforma anabatista. E por que eu estou fazendo todo esse panorama? Para dizer que os Quakers eles estão relacionados à reforma anabatista. Não a reforma de Calvino, não a reforma de Lutero. Inclusive, os Quakers foram um problema para os presbiterianos.
nós presbiterianos, aqui eu falo como alguém ligado a essa denominação, tivemos muito problema com os Quakers, porque alguns Quakers chegavam ao extremo de dizer que a gente não precisa da Bíblia. A gente consegue viver a partir de revelações diretas de Deus. Logo, olha o tipo de protestantismo onde o feminismo se desenvolveu. É um tipo de protestantismo distinto daquele que Calvino e Lutero sustentaram. Agora vamos ver o que ela vai falar sobre o catolicismo. Todas as teólogas feministas são católicas. Interessante. Bom, vamos lá. Então a gente vê que ela, ao mesmo tempo que faz essa crítica toda ao protestantismo, ela vai dizer que as primeiras teólogas feministas, ou seja, as primeiras pessoas que elaboraram um pensamento feminista com bases teológicas, foram católicas. Logo, você não pode dizer que a reforma protestante ela proporcionou as bases metafísicas para o que seria o feminismo. E aqui, gente, eu vou dizer o seguinte, eu vou explicar contra o que ela trouxe, pelo menos nesse corte, eu pretendo ler o livro quando ele for lançado, é o que seria a minha perspectiva sobre a maneira como o feminismo se desenvolveu. Qual seria, de fato, a base metafísica do feminismo? Uma coisa que eu falo muito é muito fácil criticar. Eu, por exemplo, aqui estou fazendo críticas. Criticar é fácil. Difícil é construir. E aqui eu direi qual eu acredito ser a verdadeira base metafísica do feminismo. Foi citado pela própria Débora, e aqui eu não vou me delongar nesse ponto, que dentro do paganismo existe um movimento de diminuição da mulher e compreensão de que a mulher é um ser maligno. Tanto que dentro do que nós podemos chamar de filosofia perene, a mulher está relacionada ao caos, enquanto o homem está relacionado à ordem. A mulher é um ser caótico, é um ser controverso, é um ser maligno. Algumas correntes pagãs vão dizer. Existe isso dentro do paganismo. E Lutero e Calvino lutaram contra uma influência disso dentro da cristandade. Mas agora, essa perspectiva sobre a mulher não caracteriza todo o paganismo. O paganismo é, por natureza, dialético. Ele tem uma visão que despreza a mulher e tem uma visão que glorifica a mulher, que entende o feminino como o princípio de todas as coisas. Existe isso no paganismo, Gabriel? Existe. Mesmo em sociedades pagãs muito desenvolvidas como Roma, como a Grécia, existiram cultos que glorificavam uma divindade feminina. Especialmente aquilo que nós chamamos de cultos de mistério. Isso é algo imemorial. Se você pega o grande historiador da religião, Mircea Eliade, ele vai dizer que desde que a agricultura surgiu, a figura feminina ela é glorificada. A mulher é associada à terra, é associada à fertilidade. A mulher que é, de fato, essa figura caótica. E esses cultos a uma divindade feminina sempre existiram dentro de sociedades como Roma, como a Grécia. O feminismo moderno, ele tem a sua base metafísica não no protestantismo, mas nessa vertente do paganismo que glorifica a mulher. E é daí que nós vemos cada vez mais as feministas, ao longo de toda a história do feminismo, se desvencilhando do cristianismo, seja ele católico, seja ele protestante. E nós vemos essas feministas se aproximando, isso sim, do paganismo. Como você vê, Camila Paglia é uma feminista que defende claramente bases pagãs. Há uma pluralidade de livros escritos por esoteristas que defendem a mulher, uma divinização da mulher. E de onde que isso vem? Isso vem do cristianismo? Isso vem do protestantismo? De maneira alguma. Isso vem do puro paganismo. Agora, a Débora vai acabar falando de outras coisas, eu não vou me delongar nesse react. Devo dizer que aqui eu estou trabalhando com o que ela trouxe nesse corte, embora, é óbvio, quando ela for publicar o livro, ela vai sustentar algo nessa direção. Quando o livro sair, eu muito provavelmente vou ler esse livro, porque recentemente tenho me interessado mais por esse assunto do feminismo.
Inclusive, pretendo desenvolver a minha tese de que o feminismo ele tem a sua base em uma metafísica pagã. Peço que você que chegou até aí, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Forte abraço e até a próxima.